Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês, como nós já havíamos adiantado na nossa aula anteriormente, sobre os fármacos anti-inflamatórios, né? Como nós já comentamos, esses fármacos, infelizmente, ainda nos dias de hoje, nos dias atuais, eles ainda são muito utilizados de forma indiscriminada, né? Sem a indicação, sem a orientação de um profissional habilitado e capacitado para isso. Como nós sabemos, né, todo e qualquer medicamento, ele deve ser prescrito por um profissional que tenha habilidade, que seja especializado, que seja legalmente habilitado e que possa prescrever esse medicamento, né? Hoje em dia nós sabemos que o profissional responsável pelas prescrições, em sua grande maioria são os médicos, mas nós temos também algumas classes de medicamentos que podem ser prescritas por odontólogos e temos os MIPs também, que constituem vários grupos e várias classes de fármacos que, como o próprio nome já diz, são medicamentos isentos de prescrição médica, mas para se fazer o uso desse medicamento é necessário, como todos os outros, que tenha a orientação do profissional farmacêutico. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre os fármacos anti-inflamatórios. E o que viria a ser esses fármacos anti-inflamatórios? O que são anti-inflamatórios? Né? São fármacos empregados para reduzir ou prevenir um ou mais componentes da reação inflamatória. Né? Quando é que a gente vai ter uma reação inflamatória? Quando as células do nosso corpo, quando o tecido ocorre uma injúria celular, vai começar a desencadear um processo de reação inflamatória, onde nós vamos ter aí o nosso sistema imunológico produzindo inúmeras enzimas, vamos ter inúmeras células como mastócitos, monócitos, leucócitos, que vão ser produzidas para que possa combater essa reação inflamatória, né? De modo geral, a reação inflamatória, ela é um processo benéfico, porque é o nosso corpo produzindo anticorpos, células de defesa, para combater um agente invasor, que pode ser vírus, fungos, bactérias, micro-organismos. Então, de certa forma, a reação inflamatória ela é um processo sim benéfico, porque ela é uma resposta imunológica do nosso corpo, né? Mas nós não podemos fazer uso de anti-inflamatório quando acreditamos que está acontecendo um processo inflamatório. É necessário que haja a comprovação que realmente ali existe uma inflamação. Nós vamos ver que para caracterizar uma inflamação é necessária a presença de 5 sinais e sintomas. Então, só pode ser prescrito o anti-inflamatório quando está ocorrendo a perda da função daquele membro, daquele órgão ou daquele tecido, certo? Então, durante esse processo, o organismo ele vai eliminar, né, os agentes invasores, os micro-organismos, e vai também provocar o reparo do tecido lesionado. Então, os principais objetivos da reação inflamatória são identificar e eliminar o agente agressor, que no caso pode ser micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, e após eliminar esse agente agressor, realizar o reparo do tecido lesionado. Então, de certa forma, hoje, essa classe de medicamentos, os anti-inflamatórios, eles ainda constituem fármacos de primeira escolha, né? E devem ser fármacos também de primeira escolha, porque nós só devemos fazer uso de antibióticos, que são outra classe de medicamentos muito utilizadas, quando existe a presença de um processo infeccioso. Para quê? Para evitar do nosso corpo criar resistência aos fármacos, para que seja preciso cada vez ser utilizado um fármaco mais potente e que o nosso corpo ele vá criando anticorpos que sejam resistentes àqueles grupos e àquelas classes de medicamentos. Então, por isso que é necessário sempre, em qualquer tipo de uso, independente da classe de medicamentos, a orientação do profissional farmacêutico, a orientação farmacêutica, para que o medicamento ele seja dispensado corretamente, utilizado corretamente, durante o tempo certo, na dose certa e pelo período correto. Então, o que é a inflamação? Né? É uma resposta vascular celular do nosso organismo
no caso é uma resposta imunológica, né, produzida pelo nosso sistema imunológico a algo que ele reconhece como estranho, que pode ser vírus, bactéria, micro-organismos, né? Então, é uma resposta produzida pelo nosso sistema imunológico para defender o nosso corpo de agentes agressores, né? Invasivos. Quando as nossas células elas identificam que a presença de substâncias estranhas, o nosso corpo ele já começa a produzir células para combater aqueles seres, aqueles agentes estranhos, né? Que são tidos como corpos estranhos ao nosso corpo. Então, é uma resposta ao organismo a uma agressão sofrida. Como eu já falei no início, essa agressão sofrida, né, que é um dano ao tecido, vai provocar uma injúria celular. A partir daí, dessa agressão, o nosso corpo ele já começa a identificar que algo de estranho está acontecendo e começa a apresentar sinais e sintomas, como dor, calor. Tudo isso são sinais de inflamação que nós veremos durante a nossa aula. A inflamação ela não é uma doença, muito pelo contrário, ela é uma resposta fisiológica e imunológica do nosso corpo para mostrar que algo estranho está acontecendo e que nós devemos tomar as medidas cabíveis, né? A partir de uma inflamação, eu posso desencadear um processo infeccioso se ele não for tratado. Mas o que é que nós temos que ter cuidado também? Muitas pessoas hoje fazem uso de anti-inflamatórios sem ser necessário, onde ela precisa apenas usar um antitérmico. Então, o anti-inflamatório, como as demais classes de medicamentos, ele deve ser utilizado quando realmente necessário, quando houver orientação e prescrição de um profissional habilitado e capacitado para isso. Então, após uma injúria celular, o sistema imunológico ele irá desencadear uma cascata inflamatória. Quando for essa cascata inflamatória, a gente vai ver, como nós estamos falando de fármacos anti-inflamatórios, vai ser a cascata da inflamação, né? Que nós vamos ver que o nosso corpo ele começa a produzir diversas enzimas para atuarem nesse mecanismo de ação, que nós veremos posteriormente o mecanismo de ação dos fármacos anti-inflamatórios, para combater esses agentes invasores. Como eu já falei, nosso corpo ele passa a produzir diversas enzimas endógenas, que são produzidas endógenas dentro do nosso próprio corpo, dentro do nosso próprio organismo. Então, quais seriam os 5 principais sinais da inflamação? Calor, rubor, dor, tumor e perda da função. Como eu já adiantei para vocês, né? Os anti-inflamatórios, eles só devem ser utilizados quando estiver ocorrendo este último sinal da inflamação, que é a perda da função. O que significa a perda da função? Um exemplo, uma pessoa ela machucou o joelho, não está conseguindo dobrar a perna, não está conseguindo, sofreu uma queda, machucou o braço, dobrar o braço. Então, quando ela deixa de conseguir exercer uma função normal do seu corpo, quando ela começa a perder a capacidade de realizar essas funções, então eu estou vendo que ali está ocorrendo um processo inflamatório. Então, é necessário que faça uma intervenção com um fármaco anti-inflamatório. Aqui, mais uma vez, mostrando os sinais da inflamação. Os principais são calor, rubor, inchaço, dor e, por último, perda da função. O calor, né, ele vai decorrer do aumento da circulação sanguínea no local e o aumento do metabolismo local. Quando as células do nosso corpo elas começarem a perceber que ali no local ocorreu uma injúria, né? Então, elas começam a serem produzidas de maneira mais acelerada, fazendo com que a nossa circulação também ocorra de forma mais rápida. Por isso que a gente sente no local da inflamação, quando você toca, você sente que a temperatura ela não está normal, como deve ser a do nosso corpo, ela está um pouco elevada. Rubor, né, que é a mudança da cor, aquela aparência vermelha, decorre do aumento da circulação sanguínea também no local. Dor, causada pela irritação química nas terminações nervosas, compressão das fibras nervosas locais, devido ao acúmulo de líquidos
de células e etc. Então, às vezes também quando ocorre inflamação, ocorre retenção de líquido, por isso que também pode causar a dor. A dor também é consequência também da perda da função. É um dos sinais também que caracteriza a perda da função. Tumor decorre do aumento da permeabilidade vascular, né, que é a formação de um edema. E perda da função é decorrente do tumor, principalmente em articulações, impedindo a movimentação e da própria dor, dificultando assim as próprias atividades que a gente consegue desenvolver de forma naturalmente. Como eu já adiantei para vocês, quando uma pessoa ela apresentar perda da função, é que nós temos que realmente indicar o uso de anti-inflamatórios. Por quê? Porque, como a gente já viu no início, né, esse mecanismo de ação dos anti-inflamatórios é algo benéfico, que vai ajudar a recuperar, a eliminar os agentes invasores, no caso micro-organismos, e a recuperar o tecido. Os anti-inflamatórios, eles são medicamentos utilizados para diminuir os sinais da inflamação. A inflamação, como eu já adiantei para vocês, ela não é uma doença, muito pelo contrário. É uma resposta fisiológica, né, do nosso corpo benéfica. Repetindo aqui para vocês, é uma resposta fisiológica do nosso organismo, mediada por quem? Pelo nosso sistema imunológico. Então, os anti-inflamatórios, de acordo com diversas literaturas, eles se classificam em os AINES, que são muito conhecidos, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, que eles vão ser divididos em fármacos atípicos, típicos e seletivos para COX-2. Nós vamos ver lá que, durante o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios, vai ocorrer a inibição da ciclooxigenase 1, mais na frente nós veremos que ela é fisiológica, ocorre naturalmente no nosso corpo, e da ciclooxigenase 2. Nós vamos ver que existem fármacos, aqui no caso esses seletivos, para inibir o mecanismo de ação da COX-2, da ciclooxigenase 2, que ela é inflamatória, só vai estar presente quando ocorrer a presença de inflamação. Então, existem fármacos que são seletivos para inibir o mecanismo de ação inflamatório do nosso corpo. Existem também os glicocorticoides, que são os esteroides ou esteroidais, antirreumáticos, antihistamínicos e os fármacos utilizados para o tratamento da gota. Nós vamos ver que aqui nos AINES existem, de acordo com algumas literaturas, também a subdivisão. Alguns autores trazem dentro dos AINES o paracetamol, como uma das classes de anti-inflamatórios, e já tem outras literaturas que já trazem o paracetamol, as mais novas, como uma nova classe de anti-inflamatórios. Então, no que constitui basicamente o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios, né? Aqui nós temos nessa imagem as nossas células, que nós sabemos que elas são... A nossa membrana é constituída por uma bicamada lipídica. Quando ocorre um processo inflamatório, né, vai ocorrer uma injúria nesse tecido e vai ocorrer um desmembramento dessa bicamada fosfolipídica, que ela vai ficar solta, né, no fluido dos nossos tecidos e que aí ele pode sofrer a ação das enzimas fosfolipase A2, que vai transformá-las em ácido araquidônico. Aí a gente pode ter a ação ou da lipoxigenase ou das enzimas ou da ciclooxigenase. Quando o ácido araquidônico ele sofre a ação da lipoxigenase, ele vai ser transformado em LOX, nos leucotrienos, certo? Lipoxigenase ou LOX, nos leucotrienos, que tem ação inflamatória. Quando o ácido araquidônico ele sofre a ação das ciclooxigenases, que existem dois tipos, como eu já citei para vocês, a ciclooxigenase 1, COX-1, que ela é fisiológica, ela vai estar sempre presente no nosso corpo, né, quando ocorre uma reação inflamatória, e nós vamos ter a presença da ciclooxigenase 2 apenas quando ocorrer processos e reações inflamatórias. Como eu já adiantei para vocês, a COX-1 ela é fisiológica e vai estar presente no nosso corpo com ou sem inflamação. Locais onde ela vai estar presente, na mucosa do adenal e nas plaquetas.
Já a COX-2, ela só vai estar presente, né, quando existir inflamação. E os locais que ela vai estar presente? Nos rins, no sistema nervoso central e principalmente no endotélio. Então, COX-1, enzima ciclooxigenase 1. COX-2, enzima ciclooxigenase 2. Lembrando, a COX-1, ela é fisiológica, vai estar presente no nosso corpo com ou sem a presença de um processo inflamatório. Já a COX-2, ela só vai estar presente quando estiver inflamação. Com relação ao mecanismo de ação dos AINES, ele constitui basicamente em bloquear a enzima ciclooxigenase, né? Ó, a ciclooxigenase, a COX, para que não haja a produção de prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, certo? Então, o mecanismo de ação dos AINES constitui basicamente em bloquear a ação da COX 1 e 2, fisiológica, né, a COX-1 e a COX-2, inflamatória. Os AINES, inibição da COX-1, nós vimos que apresenta diversos efeitos colaterais, como efeitos no trato gastrointestinal e nos rins, e a inibição da COX-2, ela vai inibir os efeitos anti-inflamatórios, né? Como eu já falei, existem os fármacos seletivos para inibição da COX-2. Lembrando, a COX-2 ela é inflamatória. Esses fármacos são seletivos, né? Para a COX-2, eles vão agir bloqueando, inibindo a COX-2, que são chamados de fármacos seletivos para COX-2. Eles vão agir de forma seletiva, específica, inibindo o mecanismo de ação da ciclooxigenase 2, que é o quê? Inflamatória. Só está presente quando ocorre processo inflamatório. Para ser considerado um AINE, o fármaco precisa ser antitérmico ou antipirético. Isso significa o quê? Ajudar a reduzir ou justamente baixar a febre, né, a temperatura do nosso corpo. Para ser considerado um AINE, o fármaco precisa ser analgésico, reduzir a dor. Para ser considerado um AINE, o fármaco precisa ter ação anti-inflamatória, reduzir a inflamação. Mas eu posso me perguntar, né? Voltando aqui só para a gente tirar uma dúvida. Todos os AINES, eles vão ter sempre, todas vão sempre apresentar eficácia em todos esses três aspectos, eles vão sempre ser antitérmico ou antipirético, analgésico ou ter ação anti-inflamatória? Não. Existem anti-inflamatórios que eles podem apenas inibir ou reduzir dois desses sinais, sintomas ou dessas ações, não necessariamente todas, como também ele pode ser eficaz apenas para combater uma dessas funções, ou ser antitérmico, ou ser antipirético, ou ser anti-inflamatório. Não necessariamente ele tem que ter todas essas funções. Por isso, eles constituem uma classe de medicamentos que são compostos por inúmeros fármacos. Como eu já falei lá no início, né, na classificação dos AINES, eles são classificados em fármacos atípicos e típicos. Os fármacos atípicos, eles são muito utilizados, mas não possuem ação anti-inflamatória, apenas ação analgésica e antipirética. São considerados falsos AINES. Falsos anti-inflamatórios não esteroidais. Exemplo de fármacos atípicos, nós vamos ter o AS, no caso o ácido acetil salicílico, ou o ácido acetil salicílico também como a aspirina, né? São exemplos de fármacos atípicos. Nós podemos ter também o melhoral, né? Que é também o ácido acetil salicílico, mas em outra formulação. O paracetamol, o Tilenol. A dipirona monoidratada, no caso a novalgina. Exemplos de fármacos típicos. Nós vamos ter diversos. O diclofenaco,
no caso o cataflã, o diclofenaco de sódico, no caso o Voltaren, o Advil, né, que é o ibuprofeno, o Alivium, o Profenid, né, o cetoprofeno, o Flanax, naproxeno sódico. Lembrando que esse número maior esse nome maior é conhecido como nome comercial e o nomezinho pequeno é o princípio ativo. Nós vamos ter o piroxicam, o meloxicam, o Movatec, nimesulida ou nisulide. E os principais efeitos colaterais desses fármacos anti-inflamatórios são náuseas, vômitos, diarreia, constipação, úlcera péptica, problemas na coagulação e hepatite medicamentosa, né? Que nós sabemos que a hepatite medicamentosa ela é causada pelo número exagerado, de forma irracional de medicamentos. Lembrando que os anti-inflamatórios eles são muito hepatotóxicos. Então, com relação a esses fármacos aqui, eu coloquei uma curiosidade para vocês, né? O diclofenaco de sódico, potássio e o diclofenaco resinado, que a gente vê que o que vai mudar apenas são os íons. E existem algumas curiosidades que mostram que tem pessoas que dizem que todos esses tipos de diclofenacos, eles são a mesma coisa, né? Eles são a mesma coisa. O que vai mudar é o íon, aqui ele se liga, no caso, sódio, potássio, que vai determinar o tempo de absorção e ação daquele fármaco, né? E o que vai interferir também é a tecnologia farmacêutica empregada, né? Quando é que esse fármaco vai ser de liberação imediata? Quando ele é utilizado apenas para ter efeito de analgésico. E quando é que ele vai ter a liberação prolongada, tardia ou retardada? Quando o efeito é para agir reduzindo ou inibindo a inflamação. Então, para reduzir a cascata da inflamação, o mecanismo de ação, para que ele tenha efeito no mecanismo de ação, ele tem que ter uma liberação prolongada, para que haja de forma mais demorada, para que consiga reduzir o efeito inflamatório. AINES seletivos, quando vocês ouvirem falar ou COX-IBs, vão ser aqueles seletivos que vão atuar apenas na COX-2, bloqueiam apenas a ciclooxigenase 2. Esses fármacos, diferentes dos outros, eles não são MIPs, que são fármacos isentos de prescrição. Muito pelo contrário, eles só podem ser comercializados com a prescrição médica. Apresentam também diversos efeitos colaterais, como induzir a coagulação, efeitos trombolíticos, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e só podem ser comercializados com a retenção da receita médica. Por quê? Porque eles apresentam diversos efeitos colaterais e só podem ser prescritos quando for comprovada a perda da função do órgão. Exemplos desses AINES seletivos que vão bloquear o mecanismo de ação da ciclooxigenase 2. Nós vamos ter o Celecoxib, o Celebra, e o Etoricoxib, que é o Arcoxia. Então, lembrando, né, quando é que eu posso prescrever um anti-inflamatório? Como eu já falei para vocês, não só quando o paciente apresentar dor, rubor, mas sim quando for comprovada a perda da função, quando estiver apresentando início de perda de função do órgão, do tecido, certo? Como eu já citei anteriormente, um exemplo, um paciente que sofreu uma queda e não está conseguindo dobrar o joelho, né? Porque está muito inflamado. Então, além dos outros sinais da inflamação, que são dor, rubor, edema, o paciente ele deve estar apresentando também início de perda de função ou dificuldade para desenvolver as funções naturais daquele órgão ou daquele sistema. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de trazer para vocês na nossa aula de hoje, né? Lembrando que terá uma atividadezinha, como nós já combinamos, nós teremos a nossa aula e seguida a atividade.